Olá a todos, eu sou o Tuvoalo e nós estamos começando aqui mais um Thumbcast, que está aqui na quarta edição. Hoje nós vamos falar sobre a vida de artistas em comissões, aqueles que, como muitos aí que estão ouvindo, gostam de desenhar e vender suas artes no Twitter ou também comprar, também em outras redes sociais. E eu apresento a vocês aqui a nossa convidada de hoje, a Sol. Eu sou ilustradora e é um prazer estar aqui. Certo, Sol, quando foi que você começou a gostar de desenhar? Desde pequena. Sempre disseram que eu tinha uma facilidade para desenhar. Mas assim, você lembra de algo assim que aconteceu na sua vida que você passou a gostar mais? Foi quando simplesmente os meus parentes disseram: nossa, você deveria focar em arte. Alguns amigos também falavam na época. Principalmente a pessoa cujo, vamos dizer, recentemente é minha melhor amiga, meu melhor amigo. Ele me incentivou muito a desenhar, ele pedia desenhos, ele comprou muitos desenhos e foi ele que me deu inspiração para, sabe, ter uma carreira de ilustradora e simplesmente começar a trabalhar com isso. Bem, como eu percebi em suas artes, você gosta muito de anime, games eletrônicos, RPGs. De onde foi que surgiu sua vontade de desenhar essas coisas, seu gosto por essas coisas? Dizer que esse gosto começou desde muito pequena. Eu era apaixonada por Cavaleiros dos Zodíacos, animes em geral. Eu amava Dragon Ball. Eu ainda gosto de ambos os dois. Porém, eu estou mais focada ultimamente em seinens, like a Berserk e outros variados assim. Posso dizer que eu sempre gostei de desenhos anime, vamos dizer assim. E eu sempre tentei copiar, apesar de que eu ainda estou em desenvolvimento de minha própria técnica. Eu não quero simplesmente olhar para um traço e, copiar e colar, saca? Olhar pro Naruto e desenhar literalmente Naruto. Não, eu quero criar algo novo. E vamos dizer que os animes aguçaram a minha criatividade. Na infância, claro. E é por isso que eu tento fazer o que eu faço hoje. Bem, sobre esse ponto que você disse, assim, eu quero desenhar algo novo, é justamente isso aí em si que é a vontade de ser desenhista, porque se você apenas... Não que copiar seja uma coisa ruim, até porque você vai desenhar, aprender a desenhar via técnicas e tal, mas se você viver só nisso, você vai ser um tracista e não só um desenhista. Você se inspirar, mas você tem que fazer algo novo, algo por você. E é isso que eu tento representar nos meus desenhos. E quando você desenha, em que tipo de coisa você se inspira, você gosta de desenhar? Você tem alguma tendência aí em fazer seus desenhos? Porque, por exemplo, alguns artistas, eles só gostam de fazer desenho estilo Dragon Ball, outros só gostam de fazer estilo Naruto, e por aí vai. Alguns gostam de desenhar, por exemplo, só estilo LOL. Você tem algum estilo específico que você gosta? É estilo mangá. Eu gostaria muito em si de um dia lançar um mangá. Eu até tenho uma história cuja eu estou planejando. E hoje mesmo eu estava trabalhando numa página desse mangá. Vamos dizer assim que... Eu sei que é um tanto complicado às vezes tentar se espelhar a alguém. Mas eu digo que eu
Sim, tenho facilidade de fazer outros traços. Por mais que eu não goste de realista, eu também sei fazer realista. Eu não gosto de fazer realista, não é o meu foco. Então, mangá / anime é o meu foco. Na verdade, eu por mim mesma desenharia algo mais pesado. Como a clientela sempre pede algo mais fofo, eu tenho tendência a desenhar coisas mais fofas, porque eles pedem. Normalmente, eu faço o que o cliente pede. Entendi. Mas, sim, se a gente fosse traçar um estilo de jogo, um estilo de anime, qual jogo ou anime você acha o seu estilo de desenho mais parecido? Que os meus desenhos parecem muito de RPG Maker. Ah, sim, o RPG Maker. Uhum. Muitas pessoas elas começam a tentar criar jogos ou coisa assim via exatamente RPG Maker, que é aquele desenho de Minecraft, só que melhor, bem elaborado. Então você deve ser especialista aí em tibis, esse tipo aí de desenho, tô correto? Eu não sou de desenhar tibi, mas eu sei. Eu já, digamos assim, eu não sou tão fã de coisas fofas, por mais que a maioria das coisas que aparecem, tipo assim, eu desenhando é coisa mais fofa. Normalmente é porque as pessoas pedem. Mas, já disseram muito que tem um desenho meu, de uma garotinha que eu fiz, meio que inspirado em um RPG antigo que eu participei, que era muito parecido com as artes do jogo Wit's House. Acho que você já ouviu falar. Sei. RPG Maker. Então, disseram, nossa, você fez inspirado porque tá igualzinho, tá idêntico. Não, eu nem sabia da existência do jogo naquela época. Então, dizem que meu traço é bom pra RPG. E coisa assim, coisa de RPG Maker e por aí vai. E quando você começou a desenhar em comissão? Em 2020, na época da pandemia, cujo eu não conseguia atrás de um emprego, e também, vamos dizer assim, que eu não gosto muito de sair de casa. Só que em 2020 eu fiquei muito em banho-maria, vamos dizer assim, porque não vinha um cliente. Então, foi um crescimento gradual, e agora eu tenho o meu Twitter. E por lá eu consegui alguns clientes, foram poucos, mas ainda estou à procura de pessoas, de uma clientela mais fiel, uma clientela mais, tipo, sabe, recorrente. Entendi. Para todos que estão ouvindo, na descrição do vídeo vai estar aí o Instagram dela, o Twitter dela, para vocês entrarem aí em contato com ela e verem aí a sua arte. Se vocês gostarem, vocês podem entrar em comissão aí, que a Cube Solar faz um preço bacana aí para vocês. E, assim, como é a dinâmica da vida de um artista de comissão? Porque você tem que entrar nos grupos de RPG do Facebook e se divulgar lá de alguma maneira, que os grupos de RPG de Facebook eles são saturados, muitas vezes até de memes repetidos ou de gente falando besteira sobre mesa que não precisava. Então tem essa concorrência aí de publicidade com o artista de comissão. Ele também tem que ir atrás no Twitter, e no Twitter as coisas elas não são tão fáceis, porque você tem que marcar aí, sei lá, 500 pessoas para conseguir poucos views ou respostas. Como é para você essa vida aí de artista em comissão para se divulgar? Muito difícil, para falar a verdade. Eu todo dia tento alguma coisa, tipo assim, me divulgar de alguma forma, mas anda meio difícil. Normalmente eu penso em, sei lá, tentar contato com pessoas do exterior, mas é um pouco difícil, realmente. Mas é algo que a gente pode levar com o tempo e é algo que a gente tem que ter muita paciência. Quando se trata de artista freelance, como assim eu faço, pode ser que dê muito certo, ou pode ser que você fique por um bom tempo em banho-maria esperando.
O que importa é chegar ao momento de um cliente pedir e você tratar ele com respeito e fazer um trabalho de qualidade. Mas, assim, para quem está ouvindo e pensa em entrar nessa vida de artista de comissão, quanto tempo de sua vida aí você se dedica, como é que você faz para se divulgar pela internet? Normalmente, eu estou contando com a sorte. Normalmente eu converso com as pessoas, algumas conseguem me divulgar um pouco, mas normalmente é um nicho um pouco menor que você consegue ser divulgada. Normalmente, pessoas que já são o top dos comissão, top de tudo, elas meio que... elas não ajudam muito as pessoas como, tipo assim, artistas freelancers um pouco mais não reconhecidos. Então, você tem que divulgar nas redes sociais, você tem que contar para amigos. Fale para todo mundo que você tem um negócio com isso. Normalmente, as pessoas mais velhas, elas vão olhar e vão falar isso não é trabalho. Mas isso é trabalho sim. É algo que dedica muito do seu dia. Você tem que prestar atenção, tem que estudar anatomia. Eu, por exemplo, eu estudo anatomia para conseguir fazer o corpo dos personagens que pedem que eu faça. É algo realmente trabalhoso. Mas sim, às vezes você precisa contar muito com a sorte quando se trata desse tipo de trabalho. Já que você tocou no assunto, eu estou me vendo aqui, não estava na pauta, mas eu estou me vendo obrigado aqui a tocar em outro assunto que você conhece bem, porque você acabou de citar ele, e dos nossos 5 ouvintes, tem 3 aqui que eu tenho certeza que querem ouvir isso. Então a gente tem que agradar os poucos ouvintes desse podcast. Sobre esse negócio dos artistas tops, que tem várias reclamações que chegam para mim sobre isso, porque eles pegam as grandes comissões, o que não é errado. Eles se divulgam muito aí no Twitter, só que os grandes artistas freelancers que fazem aí modelos, eles meio que não ajudam. Eles fazem de conta que os pequenos não existem. E coisas assim, tanto que existem boatos aí, falando boatos, não sou eu que estou dizendo aí não. Quem diz é a rede social Twitter, o Reddit, que a comunidade de desenho é uma comunidade falida, porque tem muita gente que sonha em criar desenhos e não consegue, mesmo tendo talento, não consegue se divulgar de jeito nenhum, porque fica preso ali numa pequena massa, e essa pequena massa faz questão aí de sufocar. Você, assim, já teve essa experiência de você chegar a pedir para pelo menos alguém aí mediano te divulgar ou compartilhar uma arte tua e simplesmente a pessoa não teve nem aí, ou nas comunidades não estavam nem aí com o seu trabalho? Olha, isso já aconteceu, sim. E, na minha opinião, o porquê disso tudo acontecer? Eu digo, o motivo é que, às vezes, quando você começa a ter fama, você começa a ter outro tipo de olhar. Vamos dizer assim, você fica com a ganância do dragão. Quem leu O Senhor dos Anéis entendeu. Você fica com a ganância do dragão. Você fica tipo, nossa, eu sou o top tier, agora eu vou ignorar as pessoas que eram como eu. Tipo, eu era como elas. Não sei se você entendeu, eu me confundi um pouquinho, desculpa. Mas, literalmente, eu vejo que essas pessoas que são top tier, de, tipo assim, os caras da comissão master, são pessoas que realmente são muito boas, mas às vezes isso pode subir um pouco pela cabeça delas. A fama faz com que as pessoas agem de forma meio estúpida às vezes. Eu estou errada? Não está, justamente. Em outras comunidades acontecem isso, mas a de desenho parece que é bem piorada mesmo, porque além de desenho ser um nicho,
fazem questão de tornar nicho do nicho. E aí quem começa tem uma carreira mais dificultada. Sim, realmente é muito complicado. E tempos atrás eu era uma artista bem mais iniciante. Eu era bem mais, tipo, muito iniciante mesmo. E isso foi em 2015, por aí. Eu tinha um mini trabalhozinho que era meio ruim. Realmente eu digo, aquilo era ruim. Mas um dia eu conheci um artista também. E ele disse, nossa, eu gostei muito dessa arte sua. Então você poderia divulgar dele. Não, eu não vou divulgar, você não é reconhecida. Então por que eu vou divulgar? Tipo, pra me ajudar a ter reconhecimento. Se eu conseguir reconhecimento, vai ir reconhecimento pra você. Porque aquele famoso... quando você divulga alguém, não é algo unilateral. Porque provavelmente as pessoas que te acompanhavam vão olhar pra essa outra pessoa que te tipo, divulgou, que eu vou avisar que divulgou, e vão seguir ela também. Então, é um tanto... Realmente, o poder faz com que, sabe, suba a cabeça. Vocês estão ouvindo aí o depoimento de um artista freelance. Alguém já deve ter passado por isso, então se você estiver ouvindo esse podcast, já vai sabendo. Se você vê alguém menor do que você, não tenha vergonha de divulgar. Isso aí não vai te tornar menor e nem vai te tornar maior. Não vai te tornar maior você não divulgar as outras pessoas, então divulgue. Agora mudando de assunto, porque aqui é para ser um clima agradável e não revoltante. Como é, assim, a criação de personagens que você cria? Porque muitas vezes quando um cliente te pede uma comissão, um desenho específico, não sai 100% do jeito que ele quer, até porque não tem como você adivinhar 100% o que se passa na cabeça dele, mas todo artista em si, ele tenta dar uma melhorada no que ele entendeu. Como isso funciona para você? Tentar, assim, melhorar o que você entendeu de acordo com os gostos do cliente. Vocês querem coisa? Peguem uma referência para mandar para mim. Literalmente, uma referência, sei lá, eu quero esse tipo de corpo. Tipo assim, sei lá, um personagem... Vai o Guts. Tipo assim, o cara quer um personagem tipo um Guts da vida. Forte, trincado. Ele pode falar, eu quero um personagem tipo forte que nem o Guts. Então, tudo bem, eu posso fazer isso. Basicamente, eu vou meio que colocar no papel o que a pessoa quer. Basicamente... Ela vai pedir uma característica e eu vou colocar essa característica. Eu vou optar sempre a escutar o que o cliente fala. Se o cliente fala que quer, sei lá, um desenho com cores pastéis, eu vou seguir o desenho com cores pastéis. Nem sempre o cliente, ele consegue, tipo assim, sei lá, ornar totalmente o que quer. Então, como você é artista, você tem que dizer, olha só, o amarelo com o roxo pode dar um efeito legal, mas em excesso pode ficar enjoativa a imagem e coisa desse tipo. O processo disso tudo é comunicação e mostrar o passo a passo. Eu, ultimamente, eu mais ou menos sempre fiz isso, só que teve alguns desenhos que eu tava passando com um leve problema, então não deu pra meio que fazer essa técnica, mas eu sempre tiro print de passo a passo de como o desenho tá ficando. Então, se o cliente vê o print e fala, nossa, eu gostaria que o personagem parecesse maior, eu simplesmente vou lá e mudo e deixo o personagem com uma estrutura maior. Isso é de menos. Você, como cliente, tem que falar o que você quer. Se você quer o personagem menor, você fala. Se você quer o personagem maior, você fala. E o print, ou simplesmente a imagem já salva em PNG e coisa assim, é algo extremamente importante. E eu digo que é um tanto trabalhoso. No final, fica bonito. Você faz o jeito assim que o cliente realmente quer, mas assim, você vê assim formas de
você conversando com o cliente, como você assim faz para perceber como melhorar a arte na visão do cliente? Porque às vezes o cliente pensa numa coisa, mas você vê que aquela coisa podia ser muito melhor e ele se agradar melhor. Como você faz para ter a percepção disso? De pessoa que é caprichosa no trabalho. Em certa parte, quando eu vejo que uma coisa não vai combinar, eu faço o que o cliente pede, mas simplesmente depois eu faço a minha versão, falando assim, olha só, esse daqui eu acho que não ornou muito bem, mas olha só, como eu tenho um pouco de experiência, ou de paleta de cores, ou de formato de corpo, coisa assim, eu fiz dessa forma aqui, ó, tem esses dois modelos, me diga, qual agrada mais você? Tipo assim, entendeu? Por exemplo... Compreendi perfeitamente, pode continuar. Um exemplo hipotético seria, por exemplo, acho que se alguém estiver assistindo, ele vai entender. Ele pediu que em uma lança, o cliente pediu em uma lança uma espécie de sombra em volta da lança. Eu fiz a sombra em volta da lança, mas não ornou muito bem. E o que eu achei que poderia ser, já que era tipo um raio, em tipo um formato de sombra, coisa negra, saca? Tipo uma sombra negra em volta da arma, eu pensei, já que não ornou dessa forma, eu posso fazer tipo uma espécie de orbe em degradê na ponta da lança, pra representar raios negros e coisa assim. E ficou mais ornado dessa forma. Entendi perfeitamente. Uma coisa que eu conheço várias pessoas que trabalham em comissões e pode ser até um pouquinho chatinho, às vezes o cliente está pedindo para mudar alguma coisinha, mas faz parte até do trabalho, mas em muitos casos o cliente até abusa, que alguns artistas em comissão já me confessaram, já reclamaram. Você já sofreu muito tipo assim de abuso de cliente chato que parece que não sabe o que ele quer ou ele não está satisfeito com nada? Realmente tive sorte e não sofri tanto com isso. Normalmente, realmente, algumas pessoas podem ser um pouquinho mais exigentes que outras. Mas pelo menos ninguém nunca abusou em cima de mim dessa forma, cujo você meio que enfatizou. Digo que gosto é gosto. E você tá ali pra meio que agradar o seu cliente. Claro, você não vai, tipo, sei lá, o cliente pagou, sei lá, um desenho de segundo pacote, por exemplo, tipo um desenho sem fundo, saca? Você não é obrigado a fazer um fundo porque ele pagou um desenho sem fundo. Mas você pode acabar dando um fundo pra ele se você quiser. E se você acha que, tipo, o desenho ornaria mais com um fundo. Mas o bom é que eu nunca tive que lidar com um cliente desse tipo. E se eu dava fundo pro cliente, é porque, vamos dizer assim, eu me afeiçoei e achei que o desenho poderia ficar melhor com um fundo. Dando tipo assim, um desenho extra, basicamente, pra ele. Então, Porque alguns artistas em comissão já me reclamaram, não foi exatamente porque queria uma coisa a mais, mas é porque, imagine o seguinte, diz assim, eu quero que você desenhe aqui uma kitsune. Mas a kitsune não tem não sei o que, eu tive uma ideia nova, acrescente isso aí. Aí depois que o cara desenha lá e diz assim, aí bota defeito, diz que é para acrescentar no seu outro, que eu use lá, aí de repente, quando você menos vê o que o cliente está pedindo, tem que apagar o desenho todo e começar do zero, porque o cliente, sei lá, teve uma ideia nova, coisa assim, é esse tipo de coisa aí que eu estou dizendo que é cliente chato. Sim, isso é bem complicado. Eu posso dizer que quando isso aconteceu uma vez, eu meio que, tipo, eu fiquei meio bolada, mas é aquele famoso, respira, tá tudo bem, só tente evitar esse cliente novamente. Tipo, faz o que ele pede, mas tente evitar.
uma próxima vez. Porque talvez ele possa estar de tiração com essa cara, isso não é legal. Ou simplesmente indeciso. Se você for fazer um desenho novamente pra ele, meio que você vai ter que colocar ele contra a parede falando assim, o que você quer realmente, sabe? Da última vez você foi meio indeciso. Tipo assim, eu talvez seja um pouco meio radical nisso. Talvez. Porque tem gente, não é nem por ruindade, tem gente que nunca tá satisfeito com nada. Isso é em qualquer coisa. E aí quando a gente assim pede comissão, aí fica realmente muito chato. É porque você tem realmente muita sorte de não ter encontrado muitas pessoas assim. Eu dou graças aos céus, porque realmente é complicado às vezes. Eu já vi pessoas também, tipo, outros artistas reclamando disso. E é um mal que acontece, né? A gente só tem que saber lidar com calma e nunca agir de forma grosseira com o cliente. Porque, tipo assim, ele pode estar sendo meio mal contigo? Pode, mas, tipo, você não pode retribuir maldade com maldade, né? Agora, o assunto é o outro oposto dessa situação aí, o artista em comissão, porque além de ele conhecer gente chata, além de ele não conseguir divulgação muito fácil, até de um meio difícil, mas também é uma vida que ele faz muitos amigos por aí nas redes sociais, ele forma laços de amizades aí com seus clientes e tal. Como é para você essa vida aí de artista em comissão e formar aí laços de amizade com o cliente? Não é aquele cliente que só te pede o desenho uma vez e vai embora. Você cria tipo um laço com ele, que ele fica voltando várias vezes. Já tem... Muito bom. Cria uma história de amizade. Descreva aí melhor um pouco. É muito bom e é muito divertido. Porque você começa a conhecer a pessoa. Então você começa a pensar, nossa, eu acho que essa pessoa gostaria assim no próximo desenho que ela quer. Você começa a ter um laço de amizade. E sim, ele tá te pagando. É algo importante, mas é aquele famoso. A gente precisa comer também, né? Mas é algo muito bom. Quando o seu cliente é fiel e simplesmente vem, sempre compra os seus desenhos, deixa o nosso coração como artista quentinho. E deixa principalmente a gente, tipo, como pessoa, meio que pensando assim, nossa, eu tenho um amigo que eu quero agradar no próximo desenho, agradar cada vez mais. Tipo, é uma sensação muito boa, é algo muito divertido. E eu fiz alguns amigos com isso. Por exemplo, esse amigo que eu disse que é o meu melhor amigo, vamos dizer assim, que realmente é algo muito bom. Ele já pediu muitos desenhos, eu dei muitos desenhos já pra ele, de graça até mesmo, porque de vez em quando eu abro uma exceção pras pessoas que me seguem, eu abro uma exceção pra alguns amigos e eu faço alguns desenhos grátis. Tipo, é uma exceção, sempre tem aquela. E é sempre muito divertido, sabe? Vida de artista pode ser realmente meio dura às vezes. Sem querer quebar um meme. Vida de artista é dura mesmo. Mas sabe como é, né? Algumas coisas realmente valem a pena. Amizades, pessoas que você conhece no meio da jornada. É algo que te levanta, de certa forma. As pessoas geralmente só falam do lado negro aí das redes sociais, da vida de artista, mas a gente também aqui tem que falar do lado bom, porque senão ninguém estava lá. Se não tivesse qualidades, ninguém estava lá no Twitter. E eu vejo assim, por exemplo, muito no Twitter, é porque lá você cria laços maiores com algumas pessoas do que, por exemplo, no Instagram. Ou então até num grupo ali de Facebook. Então, mas assim, na sua opinião, qual é a melhor rede social para quem quer fazer sua carreira aí de artista em comissão?
complicado responder isso. Mas, pelo que eu vi, você consegue bastante comissão pelo Insta e pelo Twitter. Mas o Facebook não pode ser descartado. Por exemplo, se você não for no Facebook, você consegue entrar em vários grupos. Isso pode ser muito bom pra você, ou pode ser muito ruim. Isso depende da sua sorte. E realmente, o mundo da arte, vamos dizer assim, grupos de arte, não é algo tão ruim. Claro, sempre pode ter aquela pessoa que tá meio de mau humor no dia e te manda um, nossa, seu desenho tá uma bosta. Sempre. Pode ter isso. Acontece. Mas tudo bem. Você pode fazer muitos amigos. Por exemplo, eu tenho alguns amigos que, tipo assim, eu basicamente falo quase que diariamente. Tipo, e todos eles meio que, tipo, me conheceram em meio que um grupo de artes, um grupo de, tipo, de conversa sobre RPG. E, tipo, realmente, é algo muito bom. Eu queria perguntar aqui para você, aí você acrescenta outras redes sociais onde tem artistas. Nós temos o Reddit, que tem as comissões que o pessoal pede por lá, principalmente os gringos. Nós temos o Pinterest também, que é simplesmente, como se diz, o maior banco de arquivo de imagem do mundo. Tem gente que bota lá de graça para depois o povo ir para a comissão. E nós temos também o Patreon, o Patreon por aí, que é onde faz sua arte, é tipo um OnlyFans de artista. O que você tem a dizer sobre essas outras redes? Se você tiver uma experiência delas. É muito bom. Eu vi pelas pesquisas, eu achei que são muito bons. Eu ainda vou abrir um Patreon e ainda vou abrir um negócio no Pinterest. Eu só pretendo fazer pelo menos 5 páginas do meu mangá pra conseguir meio que ter um motivo de tipo assim, pessoal, me sigam, porque eu vou contar uma história. Tipo isso. Meio que eu tô juntando um acervo de imagens pra meio que divulgar elas. E meio que divulgar as minhas redes. Porque eu pretendo realmente fazer um Patreon. Não só pra conseguir um dinheiro por causa das minhas artes, mas em si também pra divulgar uma história que eu quero contar. Que eu estou planejando ela há muito tempo. Isso antes de 2020. Tipo, antes dela eu já tinha meio que o roteiro dessa história. E eu quero muito pôr isso ao mundo. Pra, tipo assim, ter reconhecimento. E as pessoas lerem e, tipo, sabe? Imergirem em uma história criada por alguém. Like um Berserk da vida, mas não tão violenta, claro. E eu digo que, redes sociais são muito importantes para você divulgar isso. E você precisa saber a hora certinha para fazer isso. Talvez eu seja um pouco recatada, não sei a palavra certa para isso. Eu diria que eu sou um pouquinho... Eu sou um pouquinho... Eu hesito demais pra postar as coisas, porque às vezes eu penso, talvez se alguém começar um hype, eu posso entrar dentro desse hype. É um tanto complicado de tipo, explicar. Mas eu hesito um pouco pra postar, pra juntar imagens e conseguir, sei lá, depois disso postar por um período grande, bem extenso, postar as imagens, tipo assim, dias seguidos, tipo assim, dias certinho, e ter meio que uma fonte pra isso. Isso fazer um acervo de artes é algo muito importante. E o Pinterest parece um ótimo lugar, como você falou. É um ótimo mesmo, o papo tá muito bom, mas a gente já vai ter que terminar. Antes, você teria uma mensagem para alguém que gostaria de começar essa carreira aí, que nem a sua? Eu vou falar, meu amigo, se você quer realmente seguir esse caminho, acredite em si mesmo e vai fundo. Vai fundo, que é importante. A arte, ela, vamos dizer assim, ela é um espelho da vida. Ela meio que... Você não faz um desenho só porque ele é bonito. Você faz um desenho
porque é algo que tem que sair de dentro de você. É algo como... é uma outra linguagem. O mundo da arte é uma outra linguagem. Então, se você quer virar fluente nela, por favor, tenha paciência. Porque é uma longa caminhada, é uma longa jornada. Mas você consegue no final. É Certo, isso. certo, nós estamos ficando por aqui. Eu queria agradecer a Kyubi por ter se disponibilizado para vir aqui. Se inscreva aqui no canal. Se inscreva no canal aí dela. Vocês sigam elas nas redes sociais. Eu vou mandar o link aqui embaixo. E até a próxima edição.